Olá, eu sou o Pedro. Eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Estudo sobre a bioabsorção de terras raras utilizando bactéria gram-negativa. Esse trabalho foi conduzido no Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração, sob orientação do professor Jorge Tenório, com coorientação da professora Marcela Baltazar. Falando um pouco sobre os terras raras, eles constituem um grupo de 17 elementos que atualmente possuem elevada importância na indústria de tecnologia de ponta. Então, eles são utilizados, por exemplo, na construção e fabricação de turbinas eólicas, equipamentos médicos e também bélicos, também na produção de baterias e ímãs. Eles são muito utilizados na indústria atualmente devido às suas propriedades ímpares de luminescência, transparência, leveza, resistência e condutividade elétrica. E por isso, alguns autores também os chamam de vitaminas da indústria. Quanto à separação de terras raras, ela é geralmente custosa porque o comportamento químico desses elementos é muito parecido. E as técnicas de purificação geralmente contam com o uso de ácidos e bases fortes, além de solventes e processos térmicos, com alto impacto ambiental. Nesse sentido, a biosorção surge como uma alternativa mais sustentável e barata. A biosorção ela é definida como uma interação íon-biomassa, na qual os adsorvatos irão se ligar ou interagir a pontos de contato presentes na superfície externa de um substrato biológico. Essa interação vai acontecer com as proteínas, lipídios, peptídeos, polissacarídeos e principalmente com os grupos funcionais, que estão presentes em maior quantidade e variedade. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é identificar a melhor condição de purificação de elementos terras raras, partindo de uma solução sintética com o uso da biomassa de Pseudomonas aeruginosa. Então, aqui o objetivo é determinar o pH ótimo, também determinar a dosagem de biomassa ótima, e um estudo que ainda está sendo conduzido, que é determinar a concentração metálica ótima. Para fazer isso, o cultivo bacteriano ele cresce entre 3 a 7 dias, depois desse período ele é autoclavado para garantir a morte celular. Depois vem uma etapa de centrifugação, em que são realizadas 3 etapas de lavagem consecutiva com água ultrapura. Depois vem a liofilização a vácuo, com também menos 50 graus Celsius. E então a gente consegue atingir o nosso substrato biológico, também chamado de biomassa morte seca. Quanto à solução metálica, ela é produzida a partir da diluição de um padrão de ítrio de 1000 ppm e o pH é ajustado com o uso de hidróxido de sódio. As análises químicas utilizadas nesse estudo foram principalmente o FTIR, para identificar os grupos funcionais presentes na superfície da bactéria, o ICP-OES, que detecta a concentração metálica antes e depois do contato com a biomassa, e também utilizamos o software FactSage para mapear as espécies químicas presentes em solução. Partindo da solução metálica conhecida e também da biomassa morte seca, eles são misturados em Erlenmeyer sob agitação de 150 rpm e são coletadas amostras no tempo até que se completem 2 horas. E todas as amostras são analisadas em ICP. A análise de FTIR nos mostrou a presença de grupos funcionais como aminas, ácido carboxílico e tiol. Além disso, o diagrama gerado em FactSage nos mostra que para a faixa de trabalho com pH entre 3 e 7 e o potencial de óxido-redução próximo de 0,5 volts, o ítrio está presente na sua forma catiônica mais 3 e não há formação de precipitado. O estudo de pH indica que o pH 7 é o mais adequado para a realização da biosorção, com eficiência de 33%. O estudo de concentração da biomassa revela que a concentração de 0,5 gramas por litro foi a mais adequada para esse estudo, com eficiência total de 82%. Por fim, as conclusões foram de que os grupos funcionais mais importantes para a biosorção foram a amina, hidroxila, tiol e ácido carboxílico. Além disso, encontrou-se que a biosorção é movida principalmente pela atração eletrostática, em que os íons de carga positiva são atraídos pela biomassa desprotonada com carga negativa, e não foi percebida a influência negativa de adição de biomassa, o que poderia causar uma aglomeração e redução da área superficial. Essas foram as referências e muito obrigado.